Alô, sou o pastor Murilo. Nessa tarde maravilhosa que nós contemplamos, uma obra-prima das mãos do nosso Deus e Pai, nós vamos falar da humildade. O que é humildade e qual o seu significado na Bíblia Sagrada? Ser humilde é reconhecer que tudo na vida vem de Deus e que é Ele que nos capacita para toda boa obra. Ser humilde é demonstrar, ter consciência da sua própria limitação. Está escrito na palavra do Senhor: porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. Romanos capítulo 12, versículos 13 e 16. Não sejais sábios em vós mesmos. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal, diabólica. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, aleluias, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia, como está escrito em Tiago, capítulo 3, versículos 15 e 17. Humildade é não se achar superior, é não desejar ser a estrela. Jesus é a única estrela que deve brilhar na tua vida, na minha vida. Jesus é a estrela da manhã. Todos são importantes para Ele. Todos são importantes para Ele, tanto quanto eu e você. Então não queira fazer sombra. Deus enxerga além do horizonte. Ele perscruta o nosso coração. De sorte que haja em você o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Glórias a Deus, como está escrito em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 7. Ser humilde é estar pronto para servir. Jesus era humilde. E Ele não veio para ser tratado como celebridade, mas para trabalhar para o bem da humanidade, para servir a cada um de nós. Discípulos devem seguir o exemplo do Mestre. Então, sigamos o exemplo do nosso Mestre, o único Mestre, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Humildade e submissão andam de mãos dadas. E a palavra de Deus ensina que devemos nos submeter uns aos outros em humildade. Sejam todos humildes uns para com os outros. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele te exalte no devido tempo, como está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 e 6. Eu te peço em nome de Jesus que você abra a sua Bíblia, fique com ela aberta para acompanhar o que eu estou dizendo, porque é necessário que aquele que ouve a palavra de Deus proferida por alguém deve conferir na Bíblia Sagrada se o que se está falando está realmente ali escrito, se é realmente determinação do nosso Deus e Pai. Ser submisso e humilde indica que você não deve se curvar diante dos homens. Sabe por quê? Porque você foi comprado por um alto preço. Não se torne escravo dos homens. Você pode conferir isso em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23. Não estamos na terra para agradar os homens. A palavra, lembra o que Paulo falou: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo, disse o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 1, versículo 10. É fundamental que você não seja orgulhoso, não seja presunçoso, tendo uma opinião excessivamente boa, positiva e elevada sobre você mesmo. Não se julgue melhor que os outros. Pelo contrário, haja em você a beleza demonstrada pelo espírito dócil e tranquilo que você deve ter, o que é de grande valor para Deus, como está escrito em 1 Pedro capítulo 3, versículo 4. A humildade é o oposto do orgulho. Ser humilde
significa ter uma atitude mental que jamais se deixa levar pela soberba e pela arrogância. Como temos visto abundantemente nas nossas igrejas e na nossa vida como um todo. Por toda a Bíblia Sagrada, a humildade é uma qualidade muito elogiada e não raramente as bênçãos do Senhor são derramadas abundantemente sobre os humildes. O escritor de Provérbios diz que a humildade precede a honra, portanto a humildade vem antes da honra. Provérbios capítulo 15, versículo 33, capítulo 18, versículo 12. Pode conferir, meu irmão. Na Bíblia, a humildade aparece muitas vezes em conexão com a mansidão. Essa relação é tão profunda que em certas passagens bíblicas, as palavras humildade e mansidão querem dizer a mesma virtude, a mesma qualidade moral, o caráter que nós devemos ter. Aleluias! Na Bíblia, a humildade é uma virtude tão fundamental que faz parte do próprio caráter de Deus. A Bíblia diz que Deus é incomparavelmente exaltado, majestoso e grandioso, mas ainda assim Ele se inclina para olhar para você, sua criação, como está escrito em Salmo capítulo 113, versículos 5 e 6. Imagine Deus lá nos altos céus, sentado no seu trono, e você clama, e Ele se inclina para olhar para você. Ele calibra o seu ouvido para ouvir o que você está falando, o que você está clamando. Esse Deus maravilhoso e todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, é tão humilde que Ele se inclina para olhar para cada um de nós. Aleluias! Somente este fato, que o Deus Todo-Poderoso se relaciona com uma criatura falha e limitada como eu e você, já demonstra sua invejável, magnífica, maravilhosa humildade. Além disso, o salmista diz que a exaltação do servo de Deus, a exaltação que vem para você e para mim, é resultado da própria humildade de Deus, demonstrada com esse mesmo servo, quando ele desce do seu trono para exaltar a você e a mim. Glórias a Deus! Você pode conferir isso lá no Salmo 18. Olha só, abre a sua Bíblia, Salmo 18, versículo 35, você vai conferir o que eu estou falando. Aleluias! Mas a humildade é uma virtude que também pode ser simulada por algumas pessoas. Muitos entre nós andam encenando nas igrejas uma falsa humildade. Há muito arrogante representando, encenando no teatro da vida humildade que não possui. Fazem do púlpito um teatro para te enganar, para me enganar. O apóstolo Paulo faz um alerta e denuncia os que fingem ser humildes por meio das suas atitudes de auto-humilhação. Você pode conferir isso lá em Colossenses capítulo 2, versículos 18 e 23. Essas pessoas, esses falsos humildes, esses arrogantes, seguem suas próprias regras. E essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o próprio corpo, aparentemente, para as nossas vistas, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne, como está escrito em Colossenses capítulo 2 e versículo 23, que eu pedi para que vocês vejam aqui como eu estou olhando aqui na minha Bíblia nesse momento. Há na Bíblia muitos exemplos de humildade e outros de pessoas que padecem, sofrem por falta de humildade. Eu vou trazer um exemplo para vocês, aliás dois, que vocês vão poder aferir o que eu estou falando. O rei Nabucodonosor, um rei poderoso, um rei que se achava, como muitos de nós se acham, abraçou a arrogância e desprezou a exortação divina acerca da necessidade, olha bem, da necessidade da humildade. E por esse motivo ele foi castigado por Deus. E no final foi obrigado a reconhecer a grandeza do Senhor, como está escrito em Daniel capítulo 5, queridos, versículos 18 a 21. Veja na sua Bíblia.
o que aconteceu com esse rei todo-poderoso? Teve que reconhecer que além dele havia um poder ao qual ninguém, nada, nesse mundo ou fora dele pode se comparar ou imitar. Daniel capítulo 5, 22, mostra que um pouco mais tarde, Belsazar, neto de Nabucodonosor, caiu num erro ainda pior. Ele não aprendeu nada, como muitos de nós não têm aprendido nada com a Bíblia Sagrada. Não aprendeu nada com o exemplo do avô e foi repreendido pelo profeta que denunciou a sua falsa humildade. Homens como Abraão, Jó, Moisés, Jeremias, Paulo e tantos outros refletem exatamente o que significa ter um espírito humilde. Mas não tenha nenhuma dúvida, em Jesus Cristo é que encontramos o exemplo supremo de humildade. Jesus, nosso Senhor e Salvador, é o nosso paradigma, é o nosso modelo, é o nosso exemplo de humildade. Ele nos mostrou e deixou na Bíblia Sagrada o exemplo do que significa ser humilde quando ele cuidava dos desprezados e rejeitados ou lavando os pés dos discípulos. Quantos de nós se desvia daqueles que são considerados impuros nos nossos dias, mendigos que estão fedendo, morrendo na rua com doenças, com a sua pele cheia de caracas, exalando um cheiro insuportável, e nós não somos capazes de nos achegar a essas pessoas para dizer para elas que nós os amamos. Não importa o que tenha acontecido nas suas vidas, se sejam pecadores, se têm sido maus, não importa, porque Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Sabe por quê? Porque aquele homem que está jogado na rua, nojento, exalando um mau cheiro, foi também formado pelas mesmas mãos que formou você e que me formou. É obra das mãos de Deus, aquele homem. E nós temos que ter compaixão, como Jesus tinha compaixão. Nós podemos ver em Mateus, capítulo 4, 23, capítulo 9, 35, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, 38, em João, capítulo 13, versículo 13 a 16, que são exemplos para que você possa conferir na sua Bíblia o que significa aquele que era Deus e se fez homem e se despiu da sua deidade, da sua grandeza, da sua majestade, para abraçar os pobres, para abraçar os doentes, para colocar as mãos e curar aqueles que estavam sofrendo. Alguns dizem que Jesus quebrou a lei quando impôs as mãos sobre aquele leproso. Mas eu quero te lembrar o seguinte: aquele leproso perguntou ao Senhor: você pode me limpar? E Jesus falou: posso. Aleluia! E naquele momento exato, aquele homem estava curado. Quando Jesus impôs a mão sobre ele, ele já não era mais um leproso, já era um ser restaurado, como ele faz comigo e com você, e vai fazer com todos que creem no seu poder, na sua glória e na sua majestade. Aleluia! Glórias a Deus. Eu vejo aqui na minha Bíblia que Paulo olhou para a própria encarnação de Jesus como o maior de todos os exemplos de humildade e com o qual os cristãos devem aprender a imitar. O Filho de Deus deliberadamente pôs de lado a sua prerrogativa divina e se esvaziou de si mesmo, se transformando em forma de servo. Tendo assumido a forma humana, ele humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte. A obediência é tudo o que nós devemos ter em relação ao nosso Deus. Queridos, se estamos sofrendo alguma coisa hoje, devemos a nossa desobediência. Agora, se nós formos obedientes, no devido tempo, não importa o que esteja acontecendo, vai acontecer com você e comigo a mesma coisa que ocorreu com Jesus. No devido tempo ele foi exaltado soberanamente. E ele quer nos exaltar também. Mas ele quer e necessita que nós sejamos obedientes. Que nós conheçamos a palavra
porque conhecendo a palavra, vamos conhecê-lo. E se nós o conhecermos, as nossas certezas serão absolutas, não haverá mais dúvida no nosso coração, e nós podemos marchar nas veredas que agradam aos olhos do Senhor. O cristão tem e deve ser humilde, tem que ser. Definitivamente o cristão tem que ser humilde. Tem que ter um espírito humilde. Espírito humilde é um atributo, é o atributo mais valioso do cristão. Deve ser buscado sem cessar, a tempo e fora de tempo. Isso porque a verdadeira humildade é desenvolvida no crente pela ação do Espírito Santo que habita no teu coração. Que habita no teu coração e na tua vida. Está sempre pronto para te ajudar, para te alertar, para esclarecer, para te ensinar. Imagine você que Pai, Filho e Espírito Santo habitam no seu coração. É o poder criador de todas as coisas que você tem à tua disposição dentro de você. Você não precisa buscar isso em outro lugar. A Bíblia diz que ele habita, ou seja, ele não faz morada, ele habita. Todo o interesse do Espírito Santo está no teu coração. É ali que ele habita. Humildade, querido, não é complexo de inferioridade. É atitude que transborda do coração. Do coração que não dá lugar à arrogância, à autossuficiência e à soberba. Esse é o que chamamos de um coração puro, um coração obediente, um coração humilde, um coração quebrantado. O crente verdadeiramente humilde reconhece sua total dependência de Deus. Ele sabe que tudo que vem para a sua vida vem de Deus. E a palavra de Deus é clara. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, como está escrito em Provérbios, capítulo 3, versículo 34. Através do profeta Isaías, o próprio Deus, que é sublime, majestoso, galardoador, todo-poderoso, amoroso, grandioso, diz que se deleita, ou seja, deleitar é ter prazer. Diz que tem prazer em habitar no teu coração. Habitar com aquele que tem um espírito contrito e humilde, como está escrito em Isaías capítulo 57, versículo 15. Jesus Cristo também declarou que os humildes serão bem-aventurados, como está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 3 a 12. Abra suas Bíblias em Mateus 11, 29. Lá está escrito, ele mesmo, Jesus declarou, está escrito: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Aleluias, glórias a Deus. Jesus amava usar analogia através das parábolas, e ele transmitia através das palavras suas mensagens mais poderosas. E uma das parábolas de Jesus, que é hoje um instrumento de sabedoria para nós, quando tratamos do tema humildade, retrata exatamente o que significa ser humilde. É a parábola dos primeiros lugares. Nesta parábola, deixou Jesus uma importante lição sobre a humildade, humilhação e exaltação, que você precisa conferir. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 14, versículos 8 a 11, você vai descobrir, junto com Provérbios capítulo 15, versículo 33, essa mensagem poderosa de Jesus. E essa parábola, a que acabo de me referir, harmoniza o aprendizado segundo a humildade precede a honra, vem antes da honra. Necessariamente vem antes da honra, vem antes dela. Provérbios 15, 33. Por isso Jesus concluiu a parábola dizendo que qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, como está escrito em Lucas capítulo 14, versículos de 8 a 11, como eu acabei de falar com você. Paulo nos exorta, nos chama a não fazer nada por ambição egoísta ou por vaidade,
mas exclusivamente por humildade, pela vontade de servir. Os seguidores de Cristo devem considerar os outros superiores a si mesmos, como está em Filipenses capítulo 2, versículo 3. O mesmo apóstolo Paulo nos exorta: desenvolvam a verdadeira humildade que é acompanhada do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, nós sabemos, está lá em Gálatas 5, 22. E vale a pena ser lembrado a tempo e fora de tempo o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, misericórdia, benignidade, mansidão, longanimidade, perdão, domínio próprio, humildade, paciência. E vocês podem encontrar essa referência que consta de Gálatas 5:22, confirmada em Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 14. Dá uma olhada na sua Bíblia. Nunca deixe de examinar a palavra do Senhor. Aleluia. Agora mesmo, temos que buscar responder a indagação que Paulo faz para nós nesse dia, nesse momento em que você está observando e prestigiando esse vídeo que eu gravei para você. Paulo pergunta: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencessem a este mundo miserável, se submetem às regras deste mesmo mundo mau, desse mundo dominado pelo maligno? Essa pergunta está lá em Colossenses, capítulo 2, versículos 20 a 23. Pense nisso. Examine a palavra de Deus. Encontre a resposta para o teu coração. Por que você ainda se escraviza ou é escravizado por esse mundo? Esse mundo que não traz nada de bom para nós. Olha as promessas que Deus tem para você, se você for servo, e se você for servo obediente, se você for ovelha e não for cabrito, não for bode. Como está escrito no Evangelho, em Mateus capítulo 13, versículo 9. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Graça e paz, meu irmão. Deus te abençoe. Glórias a Deus.